Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós chegamos no programa 81, Jesus e Saúde Mental, aqui pela nossa TV da Mansão do Caminho. E como eu havia falado no programa 80, nós iremos também nos debruçar em perguntas e respostas com a nossa convidada, Ana Teresa Camasmi. Então fica conosco que depois da nossa vinheta nós iremos começar mais um aprofundamento sobre questões que vocês nos trazem a partir de perguntas. Olá, seja muito bem-vinda, Ana, mais uma vez. A gente agradece por você estar aqui conosco e que isso se torne uma frequência, tá? Deixa eu lhe passar as Ah, palavras para que você possa fazer sua fala inicial aí. Ô, Léo, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui de novo. Eu vou torcer para voltar outras vezes. É um prazer e uma honra estarmos juntos. A gente apresentou a Ana no programa anterior. A Ana é conhecida também no nosso movimento espírita pelo trabalho que faz. Mas assim, se você chegou agora, não conhece, ela nasceu em família espírita, desenvolve palestras espíritas, eles têm livros espíritas escritos, além de livros da área profissional, um deles chamado Palavras para a Alma e o outro Caminha que a Vida te Encontra. Mas profissionalmente ela é psicóloga clínica, né, tanto com experiência clínica como também livros de ensino, né, ela dá aulas de psicologia, ela é doutora em psicologia, faz atendimento clínico e atualmente é coordenadora do Centro Espírita Tarefeiros do Bem, no Rio de Janeiro. Ana, um prazer ter você aqui, a gente agradece em nome da mansão. Lembrando que você pode fazer suas perguntas, mas, por exemplo, as perguntas do chat agora, que você fizer, vai- a gente não vai responder hoje, a gente deixa guardado, depois eu vou lá garimpar no chat ao vivo, se você fizer. Às vezes você deixa ali nas perguntas e respostas, na verdade, nos comentários do YouTube, eu vou lá também tendo garimpar, mas às vezes isso se perde. Então, a gente coloca ali o nosso Instagram, Léo, underline Machado, underline Espírita, e de vez em quando a gente abre caixa de perguntas nos stories para que você possa mandar as suas questões, tá? Queria começar hoje com uma pergunta que fizeram assim: qual é a repercussão da nossa saúde mental na nossa imunidade fisiológica? Quando ele coloca imunidade fisiológica, ou seja, nossa imunidade do corpo. Hoje parece até ponto pacífico, ponto muito simples, né, de a gente dizer, olha, a nossa saúde mental influencia a nossa imunidade. Mas isso é um conhecimento relativamente recente, quando a gente pensa assim do ponto de vista das ciências, né? E realmente um dos pioneiros assim dessa área foram os estudos que culminaram com o nascimento da psicanálise, quando Freud ele frequenta ali as sessões de Charcot e existia uma certa efervescência, porque fala-se muito de Freud na nossa área clínica, né, na nossa área profissional, mas é importante entender que muitos dos conceitos que ele traz, ele a grande inteligência, a grande sacada dele não foi nem um conceito em si. Por exemplo, inconsciente era um conceito que a gente já escutava antes mesmo dele. Filósofos como Hartmann, da discípulo direto de Schopenhauer, eh, um pesquisador, filósofo, né, cientista, Alexandre Aksakov, ele debateu com o Hartmann sobre o inconsciente e trouxe a proposta sobre animismo ou espiritismo, porque estudou bastante as questões espirituais e no final da existência dele, ele falou assim, eu vi, pesquisei, medi, senti, e acabou se tornando espírita, trazendo uma proposta de que não eram fenômenos só da cabeça das pessoas, né? Mas, de qualquer forma, sendo um fenômeno anímico, animismo, seja da alma, ou um fenômeno mediúnico, né, vai passar pela nossa mente, direta ou indiretamente. E isso vai trazer uma repercussão. Se a gente puder usar um termo assim técnico, né, o nosso eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é um eixo que liga
o nosso corpo com o nosso cérebro, que faz parte do nosso corpo, ele vai ficar, por exemplo, hiperativado, vai ficar funcionando muito. Então você vai ter uma descarga grande de cortisol, que é um hormônio importante para a nossa proteção, um hormônio importante liberado durante o estresse. Só que uma coisa é a gente está passando por um estresse temporário, né? E o nosso corpo reagir para fazer com que a gente se prepare, porque o cortisol, por exemplo, também vai estar vinculado à liberação de adrenalina, perifericamente falando, e isso fazer uma série de reações para o nosso sistema nervoso autonômico, ele se acelerar e a gente se proteger. Então é uma reação ok. Problema é que quando nós entramos num sofrimento que ganha perspectivas de transtorno psiquiátrico, transtorno mental, isso passa a ser constante. Então, essa reação fisiológica, essa reação normal de estresse, que iria se proteger, ela acaba ficando continuadamente. Então, a pessoa fica como se fosse assim, ligada, e literalmente o pensamento da pessoa fica ligado, muitas vezes, com ruminações, com preocupações, com autodepreciações, e isso repercute no nosso corpo, envelhecendo a nossa célula vai morrendo, né? E a gente vai renovando, tem uma coisa chamada esqueleto celular, que é o citoesqueleto. O estresse faz com que, o estresse nessa perspectiva biológica, faz com que a célula se envelheça mais rápido. Então, de fato, saúde mental repercute diretamente, isso aqui é um resumo, né, do ponto de vista neurobiológico do que é que acontece, mas se eu pudesse trazer uma fala mais simples, né, tentando simplificar ainda mais, eu diria assim, olha, todos nós agora, no ambiente onde a Ana Teresa está, no ambiente onde eu estou, onde você está, existem micro-organismos, existem vírus, existe uma série de micro-organismos que estão no ar. Só que por que a gente não se infecta? Porque nós temos uma imunidade, um sistema de defesa que faz com que a gente não, que a nossa flora intestinal, por exemplo, não fique descompassada. Agora, quando nós começamos a entrar num estresse emocional, a nossa flora intestinal fica descompassada e aqueles micro-organismos que estão dentro de nós, que seriam inofensivos, começam a morrer, digamos assim, e outros começam a prevalecer. Então, existe uma quebra de equilíbrio e a gente pode ter alguma mudança, né, do ponto de vista do nosso corpo. Ou a nossa defesa, ela diminui e aqueles vírus que seriam vírus assim, no popular, michuruca, que não fariam nada com ninguém. Mas como nossa imunidade também está michuruca, ela acaba se abrindo, né, para o resfriado, para a gripe. Então, no final das contas, se a gente parar para pensar, praticamente tudo assim tem uma repercussão emocional, ou de gerar, ou de amplificar a nossa saúde. Então, saindo assim, Ana, da questão dos transtornos psiquiátricos em si, eu queria jogar para tu a reflexão sobre a saúde mental como um todo, né? Como é que você percebe, fazendo os links com a doutrina espírita, da tua vida profissional também. Ah, então, bacana essa explicação que você deu aí, Vinícius, nome bonito que você falou, ficou ótimo. Eu fico pensando, às vezes, quando a gente vai trazendo esse conteúdo, de como que a nossa saúde mental, e quando a gente fala saúde mental, é um todo, né? É o nosso coração, é o jeito como a gente se comporta uns com os outros, não é só o que está dentro aqui da nossa cabecinha, é tudo, tudo é saúde mental, né? A maneira como você mora, a casa que você mora, a higiene que você tem, tudo isso compõe a sua saúde mental, né? A saúde do seu espírito, na verdade. A gente separa muito espírito e corpo. Separa tanto que a gente fica querendo botar a causa tá aqui ou tá ali. É porque eu peguei um vento, é porque a minha imunidade está baixa, que eu fiquei com a gripe, né? Então, é porque eu me aborreci com o meu chefe, que eu tô com gripe, ou é porque eu briguei com o chefe e estava chovendo? Então, a gente fica tentando dizer onde é que está o quê, e eu queria dizer para vocês que nós estamos chegando à conclusão que isso é uma coisa só. As interseções do espírito com o corpo e o perispírito, que é o nosso, né, o que forma o nosso corpo, e o ambiente onde a gente está, é algo que a gente não consegue separar o que é o que é da onde. Será que o que me adoece é a minha convivência tóxica? Eu estou sempre com sinusite? Eu estou com sinusite constantemente, por quê? Então, a gente, para poder chegar a essa resposta do porquê, eu preciso olhar muita coisa. Como é que eu me alimento?
como é que eu convivo, o tipo de pensamento contínuo que eu tenho, como é meu humor, sabe? Então, quando a gente puder entender a saúde mental, não intelectualmente, mas entender a saúde mental, como esse todo, até o ar que você respira, se ele é contaminado, isso modifica todo o seu equilíbrio corporal, eu acho que a gente vai conseguir encontrar terapêuticas diferentes para nos ajudar, né? E também queria dizer que, do ponto de vista espiritual, tudo que nos afasta de Deus nos adoece. Então, quanto mais afastado do equilíbrio da lei, mais adoecido a gente se torna. Então, para a gente retornar ao nosso eixo, ao nosso equilíbrio mental, moral, emocional, corporal, o que você quiser, você precisa se aproximar das leis divinas. E o roteiro mais seguro para a gente fazer esse caminho de volta para casa é o nosso Evangelho. Ô, Ana, então já vou fazer a pergunta para que você possa desdobrar mais, que é o seguinte: qual é a ação ou como é a ação do Evangelho na nossa saúde mental? O Evangelho é uma bússola, né? Nós somos um barquinho à deriva que a gente de vez em quando se perde para onde é que eu estou indo, o que é que eu estou fazendo da minha vida. Né? O Evangelho é aquela bússola que te mostra o norte, que te ajuda a compreender. Eu só posso entrar no equilíbrio comigo mesmo quando esse equilíbrio tem a ver com o próximo, então amar ao próximo como a mim mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Isso é um lugar único no nosso coração. Quanto mais a gente está afastado disso, quando a gente se odeia, odeia o outro, está totalmente afastado das questões divinas, né? Afastado, né, de coração, a gente vai levando o nosso barco para muito longe. Mas nunca é fora de Deus, é importante te lembrar disso, porque nós somos filhos de Deus. A gente pode estar desconectado, com dificuldade de alcançar a misericórdia divina, com dificuldade de nos sentirmos amados por Deus. Mas o amor de Deus, ele é constante e imenso. Deus nunca nos priva do amor. Mas a gente impede, bloqueia a nossa comunicação divina e podemos nos sentir muito escassos. E isso nos adoece muito. Então, o caminho de volta para casa, o caminho de reconexão com Deus, que é a nossa essência, nós somos divinos em essência, é um grande processo de cura que a gente está fazendo, né? E só para completar, reencarnar, nascer muitas vezes, é o nosso processo de voltar para casa. Reencarnar já é um processo de cura, né? Reencarnar já é um processo de perdão, né? Nossa, e como não é? E como? Porque aquilo que foi lesivo numa encarnação anterior, imagina que você e seu pai tiveram uma encarnação de muita dor, de muita lesão emocional, não é? E desencarnou assim, desarrumado. Nós precisamos reencarnar de novo, eu e você, meu pai. Mas talvez como filho e pai a gente já escorregou, vamos tentar num outro laço. Então, a misericórdia divina pensa assim, como seria melhor para curar essa ferida? Reencarnarmos de novo como filho e pai não vai dar. Então, talvez irmãos, né? Talvez isso nos ajude mais a curar essas feridas. Aí a gente reencarna como irmão, é aquele seu irmão difícil, é aquele irmão que você queria que tivesse nascido em outra família. E tá você ali curando dores tão grandes. Já sai melhor nessa encarnação. Aí numa outra a gente troca. Quem era pai vira filho, quem era filho vira pai. E nós cada vez melhor, melhor, até acontecer a libertação. E aí a gente já não precisa mais reencarnar junto. Podemos até reencarnar por amor, por uma atração, mas já estamos livres. Né? Oh, e aí a gente pode estar, tá bom, a reencarnação é um processo já de cura, mas como, Léo? E aí eu gostaria de ancorar o seguinte, veja, se a gente constrói essa percepção teórica, é uma percepção teórica, né? No final das contas, quando nós colocamos em palavras, nos comunicamos, a gente está usando o nosso raciocínio, nossa razão, a nossa capacidade de elaborar conceitos a favor de algo. Esperamos que seja a favor de uma mudança interior. Então vamos pegar esse conceito teórico da reencarnação sendo um processo de cura. Aí a gente pode começar a pensar em outros conceitos, por exemplo, gratidão. Se eu começo a entender essa visão,
eu posso começar a estimular também dentro de mim a gratidão pela vida, a gratidão pelas coisas que eu consegui, pelas coisas que tenho, a gratidão pela saúde, a gratidão até pela doença, na perspectiva ampla que a gente fala dentro da doutrina espírita. Aí eu posso começar a desenvolver perspectivas de que, poxa, se é um processo de cura, eu posso mais assim perceber que perdoar é, também é inteligente do ponto de vista de evolução, né? Então eu parto do conceito e começo a entrar numa afetividade, né? Então esse conceito reencarnação. E por que eu estou trabalhando esse conceito aqui, tá pegando o que a Ana estava colocando? Porque, por exemplo, no início do que Arthur Conan Doyle chama do moderno espiritualismo, reencarnação não foi um consenso. Allan Kardec foi que trouxe o conceito de reencarnação como algo bastante importante para entendermos a filosofia espírita. Então, Arthur Conan Doyle coloca o espiritismo francês ou o espiritualismo francês. Mas, por exemplo, o espiritualismo inglês não falava de reencarnação. Por exemplo, eu citei aqui no início da minha conversa o Alexandre Aksakov, um russo, que tem um livro Animismo e Espiritismo, que debateu sobre o inconsciente, enfim. Ele também não falava da reencarnação no primeiro momento. Então, muitos pesquisadores os cientistas espíritas, digamos assim, eles não necessariamente se detiveram na questão da reencarnação. Eles se detinham muito em provar a imortalidade ou não. Ou seja, medir, fazer as experiências de materialização. E até o Aksakov coloca assim, em determinado momento, olha, muitos espíritos não trouxeram esse conceito de reencarnação. E já que as manifestações físicas, né, são essas manifestações de materialização, elas são mais palpáveis para uma prova, e esses espíritos não estão trazendo essa prova, a gente não tem como dizer se existe ou não. Então, vê que coisa curiosa. Foi a própria, né, o próprio tempo, né, que o próprio Sakharov acaba falando assim, me tornei espírita. Ele foi o tradutor dos livros espíritas para o russo, né? Então, era um conde, né, conselheiro do czar, do imperador. E, e é importante a gente pensar como esses conceitos não vieram assim tão simples. Allan Kardec sofreu, inclusive, dos iguais dele, assim, daqueles que estavam estudando o espiritualismo moderno. E o Arthur Conan Doyle até fala isso, né, na perspectiva de que, olha, aqui na Inglaterra eu não tenho visto comunicações sobre essa questão. Porém, acredito que esse é um conceito tão interessante que traz muitas repercussões de evolução, de fraternidade universal, que eu acredito que é verdadeiro. Veja que coisa interessante. Então, estou pegando também isso para trazer outro desdobramento. Não é porque é espírito desencarnado que traz tudo, não. Porque aquilo que a gente falou, continua às vezes com a vaidade, né? A Inglaterra, às vezes, tem espíritos, né, que se acham melhores do que a Europa. Não, eu não sou europeu, eu sou inglês, né? O russo ainda traz também muito essa coisa assim, não sou Europa, nós somos russos, sabe? Ou seja, essa vaidade, às vezes, vai permanecendo pós-desencarnação e, às vezes, a pessoa não consegue ter a visão do todo só porque está desencarnado, só porque está estudando, né? E aí eu acho interessante agora um outro movimento, né? Um movimento de que a própria psicologia vem fazendo de trazer para o bojo da psicologia conceitos como compaixão, gratidão, perdão, esperança, virtudes, espiritualidade, estudando como essas coisas atuam na saúde mental. Só que essas coisas já eram faladas pelo Evangelho, já eram faladas antes mesmo, né? Porque eu acho interessante a gente pensar, porque psiquiatria e psicologia são ciências tão mais novas, né? São um bebê diante da São bebês. filosofia, diante da religião, né? E é interessante a gente pensar nessas ações do Evangelho, hoje em dia, comprovadas de tal modo que, tudo bem, a Ana é espírita, eu sou espírita, mas se eu não fosse espírita, e quisesse trabalhar
conceitos como perdão, eu teria ferramentas dentro das ciências psíquicas para trabalhar o perdão, porque foi visto que tudo isso é terapêutico, né, Ana? Eu pensei em tanta coisa, você foi falando, minha cabeça voou. Vocês devem conhecer o Jorge Elahá, que é um querido, amado, um palestrante espírita muito querido. Quando começou a Guerra da Palestina, agora, recentemente, quando começou, como ele é judeu e ele conhece muito de judaísmo e tal, eu escrevi para ele: Jorge, que coisa horrível que está acontecendo, meu Deus, que vai ser. No primeiro dia que teve os bombardeios, eu fiquei muito sofrida, porque eu sou filha de palestino, né? Meu pai é da região. E a minha infância inteira, meu pai, olha que coisa, né? Ele veio para o Brasil e se tornou espírita aqui. Mas ele guardava aquele rancor dos judeus. Então, de volta e meia, ele falava isso: judeu é uma raça, não. Com todo o conhecimento de espiritismo, tinha uma coisa anterior, né? Da família, aquela coisa, apesar de ele veio refugiado para cá, numa das inúmeras guerras que. Mas, enfim, aí eu escrevi para o Jorge e tal. Aí será que isso tem jeito? Aí o Jorge escreveu para mim assim: só a reencarnação. E aí eu me lembrei que meu pai desencarnou quando eu era jovem. Eu tinha 18 anos quando meu pai desencarnou. Então, há muitos anos atrás, não vou falar quantos anos, senão vocês vão ter a mesma idade. Ele deu uma comunicação na nossa casa espírita dizendo assim: minha filha, isso é uma grande bobagem. Uma encarnação a gente nasce palestino, outra a gente nasce judeu. Uma bobagem isso. Eu achei engraçado ele falar isso, num tom de humor, de poder dizer assim: é a reencarnação que cura isso. Senão, o mal se perpetua indefinidamente. Então, quando a gente reencarna num outro ponto de vista, existe a possibilidade da gente curar as mágoas. Por isso que a reencarnação é curativa. Porque Deus nos coloca num outro lugar para que a nossa visão se modifique sobre aquele mesmo assunto. Então, eu falei aqui de palestinos e judeus, mas isso é em qualquer coisa que você possa pensar. Você nasce com a cor da pele numa encarnação, na outra encarnação, outra cor da pele. Uma você nasce homem, na outra você nasce mulher, uma você nasce filho, você nasce pai. E assim a gente vai ganhando experiência nos vários lugares. E eu também gostei de você ter tocado no tema da gratidão, porque o livro da Joana, Psicologia da Gratidão, é um livro que eu gosto muito, porque ela ali vai desenvolver a ideia que a frequência da gratidão, porque quando a gente sente gratidão, a gente sente uma elevação. Você sabe que a gratidão não é considerado sentimento? Ele é considerado um meta-sentimento, porque ele é diferente da tristeza, da alegria, da raiva, é um sentimento considerado superior, que a frequência que a gente alcança é completamente diferente, porque na gratidão a gente tem a experiência de unidade, de não separação. Então ela vai desenvolvendo nesse livro que quando a gente sente gratidão, é a frequência mais propícia para a cura das nossas almas. Então, se a gente quer se curar, você precisa buscar a gratidão. Só que para a gratidão tem um passo muito importante, que é tirar o seu olho da falta. Só experiencia a gratidão quem tira o olho da falta. Porque para eu me sentir grato, eu preciso da presença. Então, eu estou junto do que é agora, comigo, com o outro, nesse lugar. Se eu tenho alguma desatenção, eu vou para a falta. Mas isso. Não, mas eu tinha que isso. Mas e por que tal coisa? Já perdi. Então, na gratidão, é uma experiência de presença plena. E eu me lembrei aqui, eu sempre falo dessa passagem de Jesus que eu gosto muito, que é quando tem, sei lá, gente, acho que é uns 10 ou 12 leprosos, ou vai ver que eram muito mais do que isso, né? Mas na Bíblia conta que eram uns 10 a 12 leprosos, e eles à distância viram Jesus e pediram que Jesus curasse. E Jesus estende a mão, assim está descrito, e ele diz: ser limpos. E imediatamente eles começaram a ver que as feridas iam desaparecendo, um vendo no corpo do outro, sabe? Então está desaparecendo lá e aqui, então eles eufóricos para recuperar a cidadania, né? Então eles voltam correndo para a cidade e só um volta para agradecer. E a descrição é que esse um que volta se ajoelha aos pés de Jesus e ele vai subindo o olhar até se encontrar com o olhar de Jesus. E eu entendo que esse instante,
átimo de segundo de encontro de olhar com Jesus é uma experiência de gratidão. E é isso. A gente precisa se prostrar, né? A gente precisa se prostrar. Vou desdobrar então gratidão, porque eu acho que não foi bem uma pergunta específica, mas desdobrou disso, né? Você falou de perdão, gratidão, eu gostei dela. Porque gratidão é o seguinte, né? Sabe que no meu doutorado eu fiz uma intervenção de psicoterapia dentro da sala de aula para estudantes de medicina, que eram meus alunos, e aí coloquei várias intervenções desse aspecto, gratidão, virtudes, esperança. E, ao final, foi uma intervenção eficaz, melhorou o bem-estar, diminuiu os sintomas psiquiátricos, embora não fosse o objetivo principal. E eu fui fazer assim, a avaliação do que eles tinham mais achado interessante. E quase todos colocaram as experiências de gratidão, as estratégias de gratidão, que tem a ver justamente com isso, né? Veja, você usou uma palavra... quando nós estamos distantes de Deus, nós estamos escassos. Quando nós estamos perto de Deus ou com Deus, nós estamos em abundância. Jesus falou isso, né, no sentido de que eu tenho a vida, mas a vida é em abundância. Eu vos dou a vida, mas a vida é em abundância. Então, para ter gratidão, a gente precisa não olhar só a escassez, precisa ver a abundância também e celebrar a abundância com humildade, que é curioso, a gratidão nessa perspectiva de nos juntar num todo, a gratidão ela está por trás da humildade, ou ela vem junto com a humildade. Porque quando eu sou grato, eu percebo que eu não sou autossuficiente. Necessariamente eu preciso de alguma coisa fora de mim para poder ser grato. Então preciso da humanidade, preciso de Deus, preciso de alguma coisa, da medicina, da psicologia, do espiritismo, ou seja, alguma força que está externa a mim. Então há essa postura de se prostrar, ou seja, ser humilde, né? Se colocar na terra. A gente aqui com o Sérgio falou uma vez, num das lives, Ana, Sérgio Lopes, que a humildade, na sua etimologia, tem a palavra humus. E humus tem a ver com terra. Então a humildade, né, realmente nos prostra, nos faz vincular a terra, não numa perspectiva negativa, mas numa perspectiva de poder olhar para cima, como você muito bem colocou, né? Quando a gente está prostrado na humildade, a gente pode olhar para o outro, olhar para cima e vai se elevando. Então, curioso, a gratidão nos torna mais humildes. Quando nós somos mais humildes, nós nos tornamos mais gratos, e aí entra num ciclo virtuoso, né? Ao invés de a gente só pensar no ciclo vicioso. Aí eu queria trazer um outro desdobramento, que é o seguinte: como é que a gente lida com a abundância? Nós temos dificuldades em lidar com a abundância. Quando você fala dos leprosos, né? Quando eles estavam com abundância de saúde, o que eles fizeram? Foram passear, fazer alguma coisa, aproveitar a saúde. E só um volta para aproveitar de uma outra maneira. É interessante como a gente às vezes lida muito mal com a abundância. E a gratidão mais profunda, ao nos conectar à humildade, a nos conectar à sensação de vulnerabilidade. Aristóteles não gostava de gratidão porque ele dizia assim, que as pessoas autossuficientes veem a gratidão como degradante. Por quê? Porque mostra que a gente não é autossuficiente, né? Então, a gente, ao perceber que não é autossuficiente, a gente percebe que é vulnerável. E essa vulnerabilidade faz com que a gente pise no freio. Então, a gratidão acaba sendo um freio também, né? Ou seja, aquele jovem leproso, ele freou a alegria de perder a alegria futuramente para poder se prostrar diante de Jesus. Então, é extremamente terapêutico, né? E é interessante você ver os alunos, estudantes de medicina, alguns ateus, sabe, alguns materialistas, falando assim, poxa, foi tão interessante, doutor. Com isso eu também comecei a fazer mais, saborear a minha vida. Aí eu vou passar para vocês, já jogando uma outra pergunta. Já que nós não somos ateus, já que nós não somos teoricamente materialistas, já que nós somos cristãos espíritas, fizeram a pergunta: dá para ser feliz, dá para viver bem sem Jesus? Sem Jesus é possível felicidade? Vou jogar para tu e depois eu também comento. Por que Jesus é tão consolador para a gente? Por que a gente conhecer o Evangelho de Jesus faz com que a gente possa viver melhor? Por que dá esse alívio quando Jesus diz:
Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? Por que que alivia isso? Não é incrível quando a gente começa a ler o Evangelho, a gente se emociona, é consolador, por quê? Porque Jesus aponta futuro para a gente. Sai dessa ideia curta da materialidade do mundo. Porque quando a gente fica só no presente, no sentido do presente defensivo, tá? Porque ficar no presente é muito bom. Mas o presente defensivo que é, eu vou fazer tudo que eu puder aqui para não acontecer nada de errado, eu vou fazer tudo que puder aqui para não faltar dinheiro, eu vou fazer tudo que puder aqui para não acontecer aquilo. É um presente defensivo, ou seja, é um presente que está sendo regido pelo medo da falta, medo do sofrimento, medo de acontecer isso ou aquilo. Então, é um presente aflito que, quando está na perspectiva material, nos dá. E olha, eu posso ser espírita e ter uma perspectiva materialista, isso é que eu acho impressionante. Porque a gente é espírita há muito pouco tempo, em comparação às viagens materialistas que a gente já veio até aqui. Então, abraçar o espiritismo na sua essência ainda é uma construção para nós, né? Então, a gente está adquirindo essa perspectiva espiritual. Então, por que que com Jesus a gente está mais próximo desse bem viver, mais próximo da felicidade? Porque quando a gente entende a transcendência da vida corpórea, quando a gente se conecta com a espiritualidade, quando a gente se entende um espírito que está vivendo uma experiência corpórea transitória, o nosso olhar aumenta de ângulo e o valor que a gente dá para os sofrimentos físicos, materiais, etc. e tal, toma outra configuração e quase sempre ele se configura menor do que se a gente estivesse só olhando do ponto de vista material. Então, sem Jesus, a vida fica árida, o jugo não fica suave e o fardo fica muito pesado, porque viver a nossa vida só com o entendimento material, na hora que o sofrimento vem, não há uma explicação material que dê conta desse sofrimento. Só quando a gente alarga a visão e vê para que tudo isso que eu estou vivendo, e é isso que Jesus vai trazer para a gente, é que a nossa vida está para além daqui. Por isso que a felicidade não é desse mundo. A gente não pode confundir felicidade com prosperidade, né? Prosperidade material é uma coisa ótima, que lindo, nada contra essa prosperidade, mas não vamos colocar. A gente só pode ser feliz se tiver prosperidade material. A felicidade não é desse mundo, mas a conexão com ela já começa nesse mundo. É a gente se entendendo um espírito que está passando por adversidades naturais da existência, mas a finalidade é amadurecimento, transformação, crescimento, né? Nós estamos nos dirigindo para essa vida melhor, muito, mas a gente precisa ter consciência desses movimentos de crescimento. Ô, Ana, vou fazer a minha pergunta, só que aí amplificar um pouco mais. Por que, por exemplo, Ana, que é psicóloga, tem uma carreira profissional, Ana nasceu na doutrina espírita, né? Mas por que Ana continua espírita? Por que Ana continua com Jesus, Ana? Pensar aqui. Tem um momento que a gente entra para o espiritismo, né? Começa a frequentar a casa espírita, começa a ler livro, conversa com gente. Mas quando as provas da vida vêm, o espiritismo precisa entrar dentro de você, outra coisa. Ou seja, uma coisa é eu ir na casa espírita, outra coisa, o espiritismo entrar no meu coração, no sentido de que tudo aquilo que eu leio, eu estudo e professo faz sentido para mim. Me faz com que eu me sinta melhor no mundo. Faz com que eu consiga entender que, mesmo que eu não tenha explicação para tudo que me ocorre, eu sinto que isso não é casual, não é acaso, não é de qualquer jeito, não é banal. Eu sinto que minha vida tem valor. Eu sinto de verdade, Léo, que eu não vim a passeio, é de coração que eu sinto isso. Então, não é uma teoria para mim, é verdade. Então, todo tempo para mim é precioso. Então, eu não desperdiço meu tempo com coisas e nem com atividades que não me ajudam a ser uma pessoa melhor.
tudo aquilo que me interessa no mundo é aquilo que me faz dar um passo em direção ao bem-estar. E eu já sinto esse bem-estar. Então, mesmo quando eu tenho muitas adversidades, quando eu fico com um monte de minhoca na minha cabeça, eu sei que isso passa, que isso é complicação minha, mas que eu tenho um propósito aqui. Então, o Espiritismo lembra para a gente, você tem um propósito. Então, eu continuo espírita porque o Espiritismo me dá recursos suficientes para eu poder me sentir bem, mesmo que tudo isso seja provisório, mesmo que às vezes seja muito difícil, eu já consigo me sentir feliz muitas vezes aqui. Tem uma fala de Jesus que recomenda assim, né? Se você quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga, né? Aquele que quiser seguir-me. Mas logo depois, o que me chama muita atenção é um questionamento, né? Mas do que adianta ganhar o mundo inteiro e se perder? Eu acho fantástico, né? Que fala dessa questão da abundância. Do que adianta ganhar títulos, ganhar posições, ganhar carreira, se isso não vem ao encontro de você, né? Se isso não faz com que a gente se encontre, se amplie. E se a gente tem a visão de Jesus, que nos falou que o reino dos céus está dentro de nós, então isso faz mais sentido ainda, né? Porque o reino dos céus é uma conquista interior, né? Do céu e inferno interior, para a gente poder se libertar de nós mesmos e, consequentemente, ficar mais leves. Eu, particularmente, penso muito nisso, assim, né? Do que ganhar o mundo inteiro e perder a minha essência, né? E quando você já tem alguma lebre levantada que esse cristianismo faz a diferença, de que esse cristianismo fala sobre gratidão, fala sobre esperança, fala sobre fé, é difícil demais você não escutar de forma continuada, né? E, de certa forma, diminui a nossa rebeldia. Alguém perguntou aqui sobre suicídio. E, de certa forma, as experiências que nós tivemos com o suicídio, né, ou a experiência que a gente teve com o suicídio, é uma experiência de afastamento de Deus, né? Uma experiência de não aceitação, uma experiência de rebeldia. Quando eu falo isso, não é uma rebeldia consciente, não necessariamente é uma coisa deliberada, mas nesse sentido mais profundo de desconexão com esse propósito, de desconexão com essa vida em abundância. Tanto que, muitas vezes, a ideação de suicídio não vem com a perspectiva eu quero tirar a minha vida. Às vezes vem assim, eu não vejo sentido na minha existência, eu não vejo... E aí, quando começa a ter para que viver de uma forma meio negativa, aí há um espaço de ressonância interna e de perturbação externa de ações espirituais para que essa ideia vá crescendo, vá crescendo, vá se crescendo, e aí a falta de sentido, a falta de propósito, a falta de significado vai nos ancorando menos na vida. Quando a gente tem mais propósito, mais sentido, mais significado, a gente se ancora mais na nossa existência, nessa existência, para que a gente possa dar um salto de qualidade íntimo. E aí, a experiência do não suicídio seria uma experiência de abandonar a rebeldia, abandonar a não aceitação. Então, que a gente já teve essa experiência em outras existências e não deu certo, né? Então a gente pode dar uma outra conotação. Não quer dizer, e aí eu acho que a Ana já viu muitas vezes, como eu vejo muitas vezes, não quer dizer que a pessoa que tem uma religião que é cristã ou que é espírita, cristã espírita, ela não seja, às vezes, invadida por essa ideia de morte, né? Essa ideia que desvitaliza, não quer dizer que ela não vai vir, porque até que se a gente está falando dos ecos de outras existências, a gente às vezes vai ter esses ecos nessa existência. Mas isso não significa que você seja a sua existência pretérita. Isso não significa que você seja a existência anterior. Eu me recordo, Ana, e pedi para falar, eu pedi para pedir autorização de uma pessoa, né, com esquizofrenia, que espírita também. Ele, acho que ele nasceu na família espírita, ou pelo menos da família espírita há muito tempo. E aí ele foi para uma casa espírita tentar encontrar alguma revelação, né? E o médium, né, era
casa espírita que falava de cura, etc. O médium foi dar uma revelação de que ele tinha cometido suicídio em outra existência, e por isso ele tinha esse adoecimento. Isso fez com que ele ficasse fixado. Ele ficava, né, com um pensamento recorrente todo o tempo, assim, eu sou uma pessoa perturbada, por isso eu não vou evoluir, por isso que eu estou sofrendo, eu sou uma pessoa perturbada. Então isso ganhou, curiosamente, veja, eu não estou sendo hiperbólico, não, exagerado. Esse pensamento recorrente, esse risco de suicídio recorrente, ficou ali quase uns 10 anos, literalmente falando, não é 10 anos de forma hiperbólica. Até que, por isso que eu pedi para contar, porque até que ele chegou e falou assim, começou a falar um pouco diferente assim, né? Mais leve, mais brincalhão, e começou a brincar, né? E falou assim, doutor, todo mundo é perturbado, né? Aí eu, é isso mesmo. Aí ele perguntou, o senhor é perturbado também, né? Eu falei, eu também tenho minhas perturbações, né? E aí ele falou, doutor, mas todo mundo fez besteira na vida passada, nas vidas passadas. Eu, com certeza. O senhor também, eu também fiz perturbações na vida passada. E aí ele, pois é, mas se a gente orar, fizer diferente, os benfeitores ajudam, né? Eu falei, ajuda. E a gente vai conseguindo galgar outro patamar, né? Aí ele falou assim, pois é, doutor, eu acho que eu estou entendendo isso. E aconteceu uma coisa curiosa. Aí ele, mais leve, assim, dizendo... Basicamente, ele resumiu, né, a doutrina espírita. Resumiu toda essa teoria que a gente está dizendo aí, né? Tipo, olha, todo mundo é meio perturbado, todo mundo fez besteira na vida passada, mas a gente tem ajuda espiritual. Se a gente disciplinar as coisas, a gente consegue viver, né? E tá todo mundo no mesmo barco. Terapeuta e paciente, palestrante e a pessoa que escuta, todo mundo no mesmo barco, um pouco mais na liderança, outros menos na liderança, mas todo mundo no mesmo barco da vida, né? E aí ele falou assim, depois já brincando, Ana, ele falou assim, doutor, tem um amigo meu que ele socializando super bem, né? Depois de 10 anos, 11 anos, super bem, sem essas ideias, mais no presente, de forma leve. Aí um amigo meu falou assim, doutor, tem um amigo meu que é um pândego. Aí o que é um pândego, rapaz? O pândego é um fanfarrão, doutor, é um brincalhão. Aí ele chegou assim, né, e falou assim pra mim, fulano, e eu vou falar as palavras dele, tá? Você tem cara de doido. Aí o rapaz, ele falou assim pra dor, ele é teu amigo, é? Ele é, doutor, mas não tem problema não, sabe por quê? Porque eu pego carona de graça com ele. Eu achei fantástico essa. Né? Ele veio, ele falou assim depois, ele pensa que está tirando onda comigo, mas sou eu que estou tirando onda dele. E aí os amigos estão lá, eles estão convivendo nessa amizade meio áspera às vezes, né? Mas ele é amigo, isso ajudou. Ou seja, quando nós conseguimos não só sair de um estágio de rebeldia para um estágio de sofrimento, que já é um pouco melhor, porque pelo menos você sofre, mas você está resistindo, já é um pouco melhor. Até entrar no estágio de sorriso, né, que ele está fazendo, rindo das próprias dificuldades, isso já acaba sendo um passo a mais, né, Ana? E eu queria trazer essa perspectiva do suicídio, da aceitação. Então, você falou tantas coisas, aí eu ver se eu consigo te alcançar. A única possibilidade da gente fazer qualquer melhoria na vida da gente tem que passar por esse lugar de tirar o olho do que poderia ser, daquilo que deveria ser, para o que é, para a realidade que a gente tem. Então, que você está chamando de aceitação. Tem um monte de palavras que a gente usa isso, né? Presença, concordância, aceitação, dizer sim para a vida, né? Dizer sim para a vida, concordar, aceitar, não quer dizer gostar, não. É parar de resistir. Então, se você tem ideias de tirar a sua vida porque a vida está sem sentido, é porque você ainda idealiza que a sua vida deveria ser de um outro jeito que ela não é. Então, por isso que você está falando que é rebeldia. É isso, porque eu não aceito minha vida como ela está se apresentando para mim. Se a vida é essa como eu estou vendo, e essa eu não quero. Né? Mas se a vida fosse de um outro jeito, essa eu ia querer viver. Então, quando você está num estado depressivo, ou nesses estados dos pensamentos recorrentes, né? Tem um lugar seu, rebelde, que está dizendo, eu não aceito a minha vida como ela é. E é preciso a gente dar esse passo de crescimento, porque isso é a nossa parte imatura que está falando.
Você querendo ou não, a sua vida não muda só porque você não gosta. Então, é assim que a vida é isso mesmo. Mas o meu pai fez isso, fez sim, e é seu pai, e é isso aí. Mas acontece que no Brasil esse país é desse jeito, esse país é desse jeito, é onde você está, e é isso aí. Então, será que a gente pode olhar para a vida da gente para começar? Tem que dizer, é isso. E isso tem a ver com perdão em que lugar? Por que a gente vai para a culpa em vez de perdoar? Seja culpar o outro ou culpar a si mesmo, que falta auto-perdão, né? Porque a gente não aceita. Porque a gente ainda queria que tivesse acontecido outra coisa. Então, a culpa é esse espaço entre a idealização, o que eu queria que tivesse acontecido, e o que efetivamente aconteceu. Por isso que eu fico culpado. Eu fico na culpa olhando para cima. Mas tinha que ter sido assim, eu tinha que ter sido uma pessoa assim, eu tinha que ter falado, eu tinha, ou ele tinha, alguém tinha que, é tudo o que não é. Então, para sair da culpa, eu preciso tirar o olho daqui e trazer para cá. Foi horrível o que aconteceu, mas aconteceu. Foi dolorido o que aconteceu, mas aconteceu. Então, eu poder tirar o que eu queria, o que poderia, o futuro do pretérito tem que sair, gente, do nosso dicionário. E a gente falar no presente, tá acontecendo, é isso que é. E só desse lugar que vai dar para rolar auto-perdão, para rolar o perdão dos outros, para rolar compaixão. E até para gratidão precisa disso. Porque enquanto eu não olho para o que eu não consigo me nutrir do que a vida está me dando agora, nesse momento. Beleza pura, Ana. Chegamos aí aos 45, 47 minutos. Se deixássemos, rolaríamos ainda mais. Obrigado mais uma vez por estar conosco. A Ana Tereza vai estar aqui conosco uma vez por mês, pelo menos às vezes 2 vezes por mês, como a gente fez. E aí eu queria agradecer, inclusive, porque quando eu a convidei para fazer as perguntas e respostas, eu tinha uma quantidade enorme de perguntas, e eu falei, Ana, é só isso aqui, ó. Aí toma aí, isso que eu pedi para ele, manda as perguntas para ver o que as pessoas querem saber. Ele me mandou um caminhão. Eu mandei um caminhão de perguntas, assim, os prints, né, das telas que eu fui pegando. E aí eu falei nos bastidores, falo ao vivo, eu sou organizado, mas desorganizado, né? Eu sou um organizado desorganizado. E ela é bem sistemática, assim, organizou de tal modo que acho que fluiu, inclusive, de uma maneira, tanto o programa 80 quanto o programa 81, de uma maneira bastante harmônica, assim, graças a essa sistematização. Eu agradeço em nome do programa, em nome desse espaço que a gente construiu. Ajudou muito, entendeu? Ótimo. Queridos, eu fiquei muito feliz de estar aqui com você, Léo. Muito obrigado. Que gostoso conversar com você. Que gostoso estar com vocês que estão nos assistindo. Tomara que esses nossos encontros possam levar para vocês um pouco dessa nosso entusiasmo, né? Que a doutrina nos dá, esse entusiasmo de viver, de trabalhar, de divulgar. Que tudo que é bom para a gente quer que todo mundo possa sentir. Beleza. Grande abraço, Ana. Grande abraço para você. A gente se encontra nas próximas semanas aqui em Jesus e Saúde Mental.